Eu só perdoo ele porque é Lulu Santos. Só por isso. Oi, gente. Boa noite, Biazinha. Jana, meu amor. Léo, tudo bem? Pessoal que entrou agora, eu tô reclamando aqui, que eu tô num hotel aqui, aí do lado aqui, no quarto do lado, o cara ligou um som alto agora. Aí eu tô dizendo que eu só perdoo ele porque é Lulu Santos que ele tá tocando. Aí tudo muda, né? Aí fica tudo diferente. Roberta, meu amor, saudade de você, viu? Linda, prazer ter Roberta aqui. Roberta também é uma querida da Pelve. Ela trabalha muito bem com gestação, parto e puerpério, né? Parceira do Vene de preferência de trabalho. Muito legal ter você aqui. Bom, gente, obrigada pela presença de todo mundo. Nós vamos dar início, que a gente está um pouquinho atrasado, né? Eu tô fora de casa, aí fora de casa a gente fica... a gente se reinventa, né? A gente faz adaptações. Eu tô na Ilha de Marajó, deixa eu ver se eu tô falando certo, é o município de Soures, acho que é isso, no Pará. Não, tá errado, peraí, assistência técnica, o município é de Marajó, pronto, deixa eu consertar aqui, aqui no Pará, né, eu sou carioca de nascença, mas eu adoro o Pará, né, eu chego aqui, eu tenho a impressão que eu tô em casa, eu chego aqui, tenho a sensação que eu nasci aqui. Então é um lugar que eu gosto muito de estar, me faz bem para a alma. E eu acho que todo brasileiro deveria conhecer o Pará, né? É maravilhoso. E um beijo para os paraenses. E vamos começar então, né? Hoje a gente vai falar de uma temática que está cada vez mais em voga dentro da nossa área da fisioterapia pélvica, que é a endometriose. E quando a gente fala de endometriose, uma dúvida que muitos alunos, né, até mesmo da pós, eles vêm me questionar é a respeito de a fisioterapia tem alguma coisa para fazer com a paciente que tem endometriose? Como que eu me comporto diante de uma paciente que traz essa demanda de endometriose para mim? Então a gente vai entender um pouquinho o que é endometriose e dentro desse entendimento a gente vai saber, né, exatamente se a fisioterapia tem alguma coisa para concluir ou não. Quem foi meu aluno sabe que eu gosto muito de jogar a informação para ele pensar, para ele raciocinar, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou jogar as informações e vocês vão raciocinar em cima disso para me dizer se a gente faz alguma coisa, a fisioterapia pélvica tem como contribuir com a paciente de endometriose ou não. Essa demanda ela tem aumentado muito de um tempo para cá, né? Se eu disser para vocês que há 10, 15 anos atrás eu recebia no meu consultório pacientes com endometriose, eu diria para vocês que era um número mínimo, raro, né? De vez em quando, vez ou outra, chegava uma paciente e a gente não sabia muito o que fazer na realidade, né? Assim, nós ficávamos muito tímidos ainda, o pessoal da fisiopélvica, ainda numa certa timidez, por conta de, na verdade, tá tudo muito novo, né? Então, antes, gente, esse som tá me atrapalhando muito, pra caramba, mas tudo bem. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas está muito nítido aqui para mim.
então às vezes eu me desconcentro um pouquinho. Então é assim, era uma demanda nova, né? A mulher, para chegar num diagnóstico de endometriose, ela demorava muito tempo, era em torno de 7, 8 anos. Eu me recordo que eu tive pacientes que estavam já há 15 anos em tratamento, fazia uma cirurgia exploratória, fazia um ou outro tratamento e, na verdade, muito lá na frente que ia conseguir o diagnóstico correto. Graças a Deus, hoje não é assim mais, né? Hoje a gente tem centros de endometriose, né? Tô falando em nível de Brasília, que é onde eu conheço, né? Inclusive o doutor Alexandre Brandão, que é um parceirão nosso, e ele trata, né? Ele tem uma equipe, e essa equipe, inclusive, é composta por fisioterapeutas também, e eles têm um trabalho lindo com pacientes com endometriose. Então, hoje, a coisa já está mais falada, já está mais divulgada e sabe-se exatamente o que fazer quando uma paciente que tem determinadas queixas chega no consultório. Mas antigamente não era assim, né? Antigamente o diagnóstico ele não era precoce, ele era tardio, porque ele se confundia com muitas outras coisas, né? Então, vamos começar conceituando endometriose. Aí eu trouxe um desenho, mentira, não trouxe, eu fiz ele aqui, olha, no grito, porque fora de casa, né, você não tem os recursos que você tem, então a gente sai criando. Olha, vocês vão ter uma boa vontade muito imensa e imaginar que isso aqui é um útero, tá? E aí, olha só, aqui é o útero, ok? O útero, ele tem 3 camadas, né? Uma estrutura, um órgão muscular oco, que tem 3 camadas, né? O perimétrio, que é a camada mais externa, o miométrio, que é essa camada aqui do meio, e essa camadinha onde eu tô passando a caneta por cima é o endométrio, tá? Então, o endométrio, tá? É a camada interna do útero. Vocês vejam que aqui tem a trompa, uma de um lado, outra do outro, trompa direita, trompa esquerda. Essa trompa vai culminar aqui no ovário, tá? Também ovário direito, ovário esquerdo. Aqui nesse ovário é onde acontece a gametogênese, né? Ovogênese, onde os óvulos são maturados, né? Onde acontece a evolução, digamos assim, desses óvulos. E aqui, na parte inferior, o canal da vagina, tá? O canal vaginal. Então, veja bem, por que eu tô mostrando isso daqui para vocês? Porque o que seria essa endometriose? É quando o tecido do endométrio, tá? Lembra que é o nome dessa camada mais interna aqui, né? O tecido do endométrio, ele acaba estando num outro local da cavidade abdominal que seja fora daqui do útero. Tecido do endométrio, né? Tecido do útero tem que estar na cavidade uterina. Quando que uma mulher tem endometriose? Quando esse tecido que devia estar somente aqui dentro, de alguma forma, ele escapou, tá? E foi para a cavidade abdominal, para a cavidade pélvica, né? Bom, e aí vocês podem perguntar assim, tá, e como é que esse tecido, que era para estar dentro do útero, porque afinal de contas é um tecido próprio ali da cavidade uterina, como que esse tecido vai parar fora, né, dessa cavidade? Então, existem algumas teorias que ao longo do tempo tentou explicar, né, a causa da endometriose, porque ainda não se tem um consenso para dizer especificamente o porquê da causa. Então, algumas teorias diagnósticas é o que a gente tem. E uma das teorias mais aceitas é a respeito da menstruação retrógrada. O que seria essa menstruação retrógrada? Vou voltar para minha obra de arte de novo.
Minha obra de arte escrita com batom, gente, olha aqui. Fora de casa é assim. Esse tecido, esse endométrio, é ele quem fica espesso, né? De acordo com a fase do ciclo ovariano, né? Influenciado totalmente por hormônios. Esse endométrio, ele vai ficar espesso, vai ficar grossinho. Por que ele fica assim? Porque, na verdade, ele está se preparando para receber um óvulo fecundado, tá? Então, quando ele está grossinho, quando está uma caminha, um colchãozinho bem espesso e o óvulo é fecundado aqui nessa trompa, né? Esse óvulo caminha para cá e repousa aqui no endométrio já bem fofinho, bem espesso, que a gente chama esse processo de nidação. Só que quando não há fecundação, ou seja, se a mulher não engravidou, né, se essa fecundação não aconteceu e a mulher não engravidou, não tem óvulo fecundado para descansar nessa caminha, essa caminha, que é o endométrio, ela vai descamar, ela vai soltar todinha e vai sair pelo canal vaginal. É o que a gente conhece como a menstruação, tá? Então a menstruação, na verdade, é a descamação, né, aqui do endométrio, que aí fica bem sanguinolento, porque alguns vasinhos, né, dessa região também se juntam, são rompidos, e aí, né, tem aquele aspecto de sangue mesmo, bem vivo, bem ativo, e pronto, é eliminada. O que seria essa menstruação retrógrada, que é a teoria que melhor explica, né, até o momento, a endometriose? É que no momento em que o útero começa a fazer as contrações para jogar esse endométrio lá para fora, através do canal vaginal, um pouquinho desse endométrio regurgita para cá, para as trompas, tá? E aí escapa para cavidade abdominal, para cavidade pélvica. Então essa é a teoria, assim, até o momento é uma das teorias mais aceitas. Bom, e aí toda mulher tem menstruação retrógrada? O que vocês acham? Ou só a mulher que tem endometriose que tem essa regurgitação no momento da contração uterina? Vamos lá. Quem acha alguma coisa? Quem acha o quê? Sim ou não? Toda mulher tem? Só a mulher que tem endometriose que tem? Como é que é isso? Mudaram, agora já não é mais Lulu Santos, agora eu já fico zangada. Gente, sim, Biazinha, todas, tá? Todas as mulheres têm, ocorre esse fenômeno em todas as mulheres, na verdade, né? Então, toda mulher tem uma menstruação retrógrada. O que acontece é que na maioria esmagadora das vezes o nosso corpo ele está preparado para absorver aqueles fragmentos de tecido e não permite que eles se criem, né? Não permite que eles aumentem, que eles se fixem em determinados locais. E daí a gente acaba nem sentindo nada. Só que algumas mulheres, e aí entram fatores tanto genéticos quanto fatores epigenéticos, né? Fatores genéticos são aqueles que a gente já nasce com eles, então tem um contexto, né, familiar, de um histórico familiar muito grande que sempre vai influenciar. E os fatores epigenéticos, eles são o que está fora desse fator de âmbito genético. Então, são os hábitos de vida, a alimentação, é tudo relacionado ao que você faz, né, para manter uma saúde adequada, né, ou não. Então, esses são os fatores epigenéticos que acabam influenciando também nessa endometriose. Deixa eu ver aqui.
As dores que as mulheres sentem, então, vai ser sempre durante o período menstrual. Tem algumas mulheres que sentem dores durante o período de ovulação, também seria da endometriose. Quando essa mulher tem endometriose, não é só no período menstrual que ela sente dor. No período menstrual, ela urra de dor. No período menstrual, a mulher que tem endometriose, ela falta matar e morrer, né? De tanta dor que ela sente. Mas ela pode sentir dor durante a relação, né? Que a gente chama de dispareunia. Ela pode sentir dor durante a micção, que a gente chama de disúria. A gente pode sentir, essa mulher pode relatar dor também após as evacuações, porque ela também vai ter sintomas gastrointestinais. Então não é só no período menstrual. No período menstrual é uma coisa sofrida além da conta, né? Toda mulher que tem endometriose sabe disso. E talvez a endometriose ela só não é mais negligenciada por conta da dor, né? Então existe um ditadozinho que fala assim, que eu não suporto esse ditado, que fala assim: mulher tá acostumada a sofrer, mulher tá acostumada a sentir dor. O caramba, gente, tá louco? Quem é que tá acostumado a sentir dor? Quem é que tá acostumado a sofrer, né? Mulher não tem que estar acostumada a sentir dor, não. Então, assim, dores exacerbadas, cólicas exacerbadas, dor exacerbada nenhuma é normal, né? Elas podem ser comuns. Então a dor, ela faz com que a mulher com endometriose não se acomode, né? A gente é assim, se tá doendo demais, aí a gente procura. Porque assim, morrer de endometriose, ninguém vai morrer de endometriose a não ser que exista alguma malignidade, que é muito raro, tá? Não é todo o tecido endometrial que vai se transformar num tecido maligno, tá? É bem raro isso. Mas, de modo geral, ela não vai matar, mas ela mexe muito na qualidade de vida dessa mulher. Você imagina uma mulher sentir dor o tempo todo. Ela sente dor, dependendo da profundidade dessa endometriose, essa mulher vai sentir dor na hora da relação, ela vai sentir dor durante a micção, depois da evacuação, no período menstrual. Ela tem vontade de morrer de tanta dor. Então, muitas vezes, chega ao ponto dessas dores serem limitantes mesmo, né? Ela tira a funcionalidade, muitas vezes, dessa mulher. Então, sentiu dor exacerbada durante o período menstrual, sentiu dor durante a relação, sentiu dor durante a micção e não tem nenhuma infecção urinária envolvida, procura teu ginecologista, tá? Porque pode ser que seja um foco, né, de endometriose. E os fatores epigenéticos hoje, né, que são esses fatores externos, eles têm se tornado cada vez mais gritantes, né? A gente está vivendo num mundo, né, numa fase que não é das melhores. Então, essas coisas, elas atingem a gente de alguma forma, né? O próprio estresse. Então, é bom sempre dar uma olhadinha, tá? Então, uma vez que a gente sabe o que é a endometriose, uma vez que a gente sabe a causa, né, a possível causa da endometriose, a gente precisa entender que essa endometriose, ela tem esse tecido que saiu do útero e que foi para a cavidade abdominal, para a cavidade pélvica, tá? E que ele pode estar instalado próximo da bexiga, ele pode estar instalado em algum ligamento, ele pode estar fixado fora da parede, grudado na parede uterina, mas externamente. Ele pode estar instalado numa parede intestinal, tá? E como ele é um tecido vivo, lembra que eu falei no começo que ele é um tecido que é estimulado por hormônios, né? Ele é totalmente influenciado por hormônios. Então, por que essa mulher sente dores absurdas? Porque, digamos que esse tecido, esse pedacinho de endométrio, tá? Ele grudou lá na parede, próxima ali do intestino. Quando
quando tiver no período menstrual, qual é a característica desse tecido? O que o endométrio faz no período menstrual? Ele descama, não é isso? Então, aquele endométrio que está fora do útero, ele também vai descamar. Então, vai haver um sangramento naquela região, vai haver uma contração daquela estrutura. Tudo que acontece, olha só, tudo que acontece com esse endométrio aqui, vai acontecer com o endométrio que está fora daqui, tá? Independente de onde ele esteja. Se ele estiver num ligamento, se ele estiver aqui do lado de fora das trompas, se ele estiver próximo da bexiga, que está mais aqui de baixo, né, aqui para trás, aqui para frente, se ele estiver próximo da bexiga, se ele estiver próximo do intestino, a mesma coisa que acontece com o endométrio aqui dentro do útero, que é a descamação, vai acontecer com o pedacinho do endométrio onde quer que ele esteja. E ele vai grudando, né? Ele vai grudando naquele local onde ele estiver, porque ele vai ter um sangramento ali, né? Igualzinho acontece dentro do útero, então vai ficar uma partezinha como se fosse melada, né? E aquilo vai grudando, aquilo vai criando aderências, principalmente ali na região do peritônio, né? Que é um tecido que envelopa, que segura os órgãos pélvicos. Esse tecido, ele precisa ter uma movimentação adequada. Uma vez que você tem alguma coisa ali aderida, grudada, então você vai ter dificuldade nessa movimentação. Então é por isso que essa mulher sente dores muito horrendas, né, quando tem endometriose. Esse tecido, ele tem uma característica de invasão. Então é um tecido que ele vai crescendo, né? Ele tem um crescimento um pouco desordenado, sabe? Ele tem um crescimento um pouco parecido com uma célula cancerosa, digamos assim. Não é câncer, tá? Não é de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que ele tem também essa característica de invasão, de ir crescendo, de ir espalhando. Então, quanto mais profundo esse tecido for, mais transtorno, né, ele costuma causar, tá? A gente pode dizer que existem 3 tipos de endometriose, né? Que é uma endometriose que é mais superficial, ou seja, é uma endometriose que tem um diagnóstico difícil, porque uma vez que ela é superficial, ela não é tão facilmente diagnosticada, né? Então, muitas vezes são realizados exames e pelo fato dela ser muito superficial, fica difícil de ser detectada. Principalmente, ela tem uma característica de ter pontinhos rosados ali em cima dessa estrutura de peritônio, né? Tem a endometriose também, né? Que é chamado de endometrioma, que ela é muito comum na estrutura do ovário. Ela tem uma cor um pouco achocolatada, porque quando ela rompe, o líquido que sai dali, né, nos exames de imagem a gente consegue ver isso muito nitidamente, é um líquido um pouco achocolatado, assim, uma cor, né, achocolatada. E a endometriose profunda, né, que é uma endometriose que é infiltrativa, ou seja, ela se infiltra a mais de 5 milímetros onde ela estiver. No local que ela estiver, ela vai ter uma infiltração que vai ultrapassar de 5 milímetros, é mais comum nos ligamentos, tá? Quais são os sintomas dessa endometriose? Quando que eu posso ligar o alerta, tá? Para pensar na possibilidade de endometriose. Endometriose, gente, ainda é um diagnóstico que assusta um pouco, né? Assusta um pouco, principalmente em mulheres mais jovens que desejam ter filhos, porque ela pode
com a evolução, ela pode gerar infertilidade. E por que ela pode gerar infertilidade? Porque ela altera bastante, né, ali a característica da trompa, das trompas, né? Então, uma vez que ela altera as características das trompas, e é na trompa que acontece a fecundação, então ela pode levar a uma infertilidade, né? Então, quais são os sintomas que eu preciso ficar alerta? Vamos falar de novo nesses sintomas para vocês ficarem bem alertas. Homens que têm filha, mulher, irmã, né? Em casa, mãe, enfim, fica alerta, e a mulherada também, né? Fica alerta para si e fica alerta para as outras mulheres, né? Eu acho bacana essa coisa da gente, mulher, cuidar das outras mulheres, né? Isso é muito fantástico. Então, se você tem uma amiga, se você tem uma irmã que você sempre perceber essas queixas, alerta essa pessoa para uma possibilidade de endometriose, que quanto mais rápido for detectado, melhor, né, as condições de tratamento, tá? Então, o que essa mulher pode apresentar? Dispareunia, que é a dor durante a penetração, tá? Dor durante o intercurso sexual. Então, ela pode sentir dor na entrada do canal vaginal e, dependendo da localização desse foco de endométrio, ela vai sentir dor lá no fundo, bem lá no fundinho do canal vaginal. Tá? Ela vai ter essa dor bem característica. Então, isso a gente chama de dispareunia, essa dor durante o intercurso sexual. Ela pode ter também sintomas miccionais, tá? O que são os sintomas miccionais? Eles são uma frequência miccional aumentada, então não tem nenhuma infecção urinária, não tem nenhum quadro que justifique. Essa mulher toda hora está querendo ir ao banheiro, né? Então a frequência miccional dela aumenta muito, toda hora. Mara, um beijo. Gente, professora Mara Ribeiro, sigam a professora Mara Ribeiro no YouTube, é a melhor professora de neuro que tem no planeta, viu? Tem muita coisa legal lá no canal da Mara, viu? É canal obrigatório para todo fisioterapeuta, ponto. Então, um outro sintoma que pode se apresentar também, né, essa polaciúria, que é a frequência miccional aumentada. Então, essa mulher toda hora vai ao banheiro. Ela ia ao banheiro, por exemplo, pela manhã a cada 2 horas, a cada 3 horas, aí agora ela passa aí a cada 1 hora, a cada 1h30, né? Polaciúria, pode ser um sintoma também. Urgência miccional, né? Ela pode ter essa vontade imperiosa de urinar sem que ela tenha uma hiperatividade detrusora. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que você vai percebendo aí, né? Para você ficar alerta. Os sintomas gastrointestinais, eles também podem estar presentes, tá? Podem estar associados. Então, essa mulher pode ter um intestino que vai variar bastante. Ora vai estar funcionando demais, ora vai estar funcionando de menos. Em alguns momentos ela vai ter fezes diarreicas, em outros momentos ela vai ter períodos de constipação. Então o funcionamento intestinal ele pode variar muito. Ela tem uma tendência a ter uma constipação severa e após a evacuação ela sentir dor, né, ali na região do canal anal, ter uma sensação de esvaziamento incompleto tanto para evacuar quanto para urinar, né? Pode estar presente também. E dor pélvica ela sente de forma muito comum, né? Sintomas sexuais também, né? Que no caso é a dispareunia, é a dor durante a penetração. E isso faz com que essa mulher tenha uma queda da libido,
né? Lógico, óbvio, porque muitas vezes ela já entra na relação sexual já sabendo que vai sentir dor, né? Então isso por si só já é um fator que altera psicologicamente essa mulher. Então percebeu esse conjunto de sintomas muito frequentemente, principalmente associado a muita dor durante o período menstrual, né? Uma cólica que está muito exacerbada, procura um médico, né? Não custa. Em Brasília eu dou sempre a referência do Dr. Alexandre Brandão, que é uma pessoa que eu sei que se dedica extremamente a tratar de endometriose, né? Mas é claro que a gente sabe que hoje o teu ginecologista, com certeza, ele está pronto, ele está preparado, porque é uma demanda que infelizmente, tem aumentado cada vez mais. Bom, e aí, essas dores são pélvicas e podem ser extrapélvicas também. Tá? O que é uma dor extrapélvica? É uma dor que ela não se restringe somente ali à região abdominopélvica, tá? A região pélvica, né? Mais especificamente. Essa paciente pode começar a relatar dor em membros inferiores, dor irradiada, como se tivesse alguma coisa pressionando, comprimindo ali uma inervação e que irradia um pouquinho ali para membros inferiores. Ela pode sentir dor quando se movimenta e dizer que é uma dor que vai assim na região lombar, aqui na região da bacia. Então é uma dor que pode estender-se também um pouquinho para além dessa estrutura pélvica, tá? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Essa mulher tem dor durante... Essa mulher pode ter dor durante a atividade sexual. Quando ela tem dor durante a atividade sexual, quando ela tem dor durante a menstruação, quando ela tem dor para fazer xixi, quando ela tem dor após evacuar, o que acontece com a musculatura dessa mulher de um modo geral, tá? Vamos raciocinar assim. Quando eu sinto dor, como que a minha musculatura se comporta? A minha musculatura corporal, como é o comportamento da minha musculatura diante da dor? Como é que vocês acham? Enrijecimento, não é isso? Enrijecimento, tá? Então, naturalmente, quando você sente dor, você assume uma postura que a gente chama de postura antálgica. A postura antálgica é uma postura que você assume para você não sentir dor. E tem uma postura que é muito característica da endometriose, né? A mulher, quando ela sente endometriose, ela tem uma síndrome que a gente chama de síndrome miofacial, né? Então ela assume a seguinte postura: é uma dor bem prolongada, né? Que vai gerar anteriorização da pelve, uma hiperlordose lombar e uma hiperextensão de joelho, ou seja, ela vai dando o jeitinho dela de ficar numa posição onde ela sente menos dor, né? Só que quando ela assume essa postura antálgica, quando ela modifica toda a engenharia, todo o arranjo postural dela, ela tende a ficar com essa musculatura muito retesada, né? Digamos assim, muito enrijecida durante um longo período, e isso vai trazer, claro, alterações posturais, isso vai trazer pontos de tensão. E falem para mim uma coisa, de verdade, existe algum profissional que cuida melhor de alteração postural, que cuida melhor de músculo enrijecido do que o fisioterapeuta? Algum profissional que cuide melhor desses quadros álgicos do que o fisioterapeuta? Gente, não tem. Então,
A fisioterapia, ela tem estado cada dia mais presente com a paciente de endometriose. Eu sempre falo isso e é algo que a gente precisa internalizar, né? Fisioterapeuta, na verdade, ele não trata sintoma, ele avalia sintoma para descobrir alteração cinético-funcional, tá? É isso que nós fazemos. Então, nós vamos pegar essa mulher que tem endometriose, nós vamos avaliar os sintomas dessa mulher com endometriose e, diante dos sintomas, né, nós vamos descobrir as alterações cinético-funcionais que essa mulher apresenta diante dos sintomas que ela tem. Então, o que eu posso? O que eu posso fazer, né? Eu reposiciono essa mulher posturalmente falando, eu faço um reposicionamento da postura, eu faço uma adequação do tônus muscular, né? Porque essa mulher vai estar com o tônus muscular completamente alterado. Então eu gosto muito de dizer que músculo funcional é um músculo que contrai quando tem que contrair e relaxa quando tem que relaxar. Qualquer musculatura do teu corpo, ela precisa ter essa característica. Uma musculatura que está sempre enrijecida demais ou uma musculatura que sempre está flácida demais, ela não está cumprindo o seu papel de funcionalidade como um todo. Então, a gente vai fazer uma adequação do tônus muscular através de exercícios, através de respiração, através de uma série de ferramentas que nós temos em consultório, né, de técnicas que a gente tem para poder tratar essas alterações. Quando você reposiciona essa postura, quando você trata essa dor, quando você adequa o tônus muscular, você começa a tirar a memória da dor dessa paciente, né? Então, você tirando a memória da dor dessa paciente, você permite que essa mulher ela tenha ferramentas para lidar, por exemplo, com a dor quando ela chegar, né? O tratamento da endometriose vai ser feito pelo médico, pelo ginecologista dessa paciente. Então, hoje, há um tempo atrás, a gente percebia mais, uma tomada de decisão cirúrgica, né, mais de imediata. Hoje não, hoje tenta-se primeiro os tratamentos bem conservadores, né? Então, se essa endometriose estiver bastante aprofundada, se precisar de uma ressecção, que muitas vezes há necessidade, né? Dependendo do local onde essa endometriose, onde esse tecido endometrial esteja, e dependendo da profundidade, do comprometimento que os outros órgãos adjacentes tenham, ela pode ir para uma cirurgia e fazer uma ressecção, né? Tanto para retirar o foco endometrial, quanto para retirar, muitas vezes, um pedaço de alguma estrutura que ficou comprometida. Só que, inicialmente, não é isso que se tem feito ultimamente, né? Ultimamente tem se tentado um tratamento conservador de todo custo, de todas as maneiras. E a fisioterapia pélvica, ela entra com uma importância bastante relevante, né? Para a gente poder conseguir devolver qualidade de vida para essa mulher. A fisioterapia, ela sempre vai tentar tratar as alterações cinético-funcionais para devolver funcionalidade. Uma mulher que sente dor durante a relação, uma mulher que sente dor ao urinar, dor ao evacuar, dor ao menstruar, é uma mulher que chega num ponto que tem limitações. E essas limitações muitas vezes podem ser funcionais, tá? Elas podem tirar a funcionalidade dessa mulher, e a fisioterapia vai entrar com uma abordagem bastante interessante para poder devolver, né, uma qualidade de vida que essa mulher tenha perdido. Então, nada de desesperar com sintomas da endometriose,
tá? Percebeu esse conjunto de sintomas, procura um médico. Percebeu esse conjunto de sintomas, conversa com seu ginecologista a respeito, procura um fisioterapeuta pélvico para conversar, para fazer alguns testes, para verifica suas taxas hormonais, porque ninguém vive feliz com dor, gente, impossível. Dor e qualidade de vida, elas não ficam na mesma frase nunca, né? Então, percebeu tudo isso, procura um médico para tratar, e a fisioterapia é só mais uma das ferramentas que existem hoje para poder devolver a qualidade de vida dessa mulher. Ok? Bom, obrigada pela presença. Meu parceiro não está aqui hoje, né? Professor Vene precisou não estar, mas na semana que vem ele está aqui com a gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, nós estamos aqui à disposição. Podem deixar as perguntas nas nossas caixinhas de perguntas, que na medida do possível a gente sempre vai respondendo, né? Tem uma turminha grande de físio aí se formando agora, graças a Deus, e a gente está aqui para isso. A gente quer dividir nossa experiência com vocês, porque os pacientes precisam de nós. O mercado, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque na área da saúde, quando a gente fala que o mercado está aquecido, significa que as pessoas estão dodóis, né? Mas, enfim, essa é uma realidade, né? Então, o mercado está aquecido e profissionais da saúde precisam se preparar, né, para essa demanda, para poder fazer o seu melhor, para poder devolver essa funcionalidade e essa qualidade de vida para os pacientes. E eu e o professor Vinícius, nós estamos nos propondo a isso, a auxiliar fisioterapeutas a sentirem-se mais seguros no atendimento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, físios, não físios, espalhar informação em saúde, informação de qualidade, tem sido uma grande preocupação nessa, e eu agradeço se vocês puderem divulgar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau. Obrigada, um beijo.